Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 24. Marcos 13, do 24 em diante. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que temos e a aproveitamos de adorar e bendizer o teu santo nome. Obrigado a Deus por todos esses irmãos que se reúnem aqui ou em casa. Obrigado a Deus porque o Senhor é importante para nós. Depois de um dia de atividade, ainda assim, ó Deus, tu renovas as nossas forças para buscarmos o Senhor. Venhas tu mesmo, ó Deus, revelar-te a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Em algum momento da ciência, a menor parte da matéria era a molécula, e dizia-se naquela época que a molécula ela era indivisível. Depois, com o passar do tempo, descobriu que ela poderia ser dividida em elétrons, prótons e nêutrons, e agora cada um deles era indivisível. E com o passar do tempo descobriram que o núcleo, por exemplo, do nêutron pode ser dividido em 208 partes. E por aí a ciência ela vai se alterando. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Por que estou fazendo menção disto? Esse livro foi escrito há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. E Jesus faz menção de que naqueles dias o sol escurecerá, a lua e as estrelas não darão a sua luz, e os poderes dos céus, o firmamento, serão abalados. Imagine você num contexto de guerra, que as guerras eram feitas com paus e pedras e espadas, e alguém dizer que chegaria um tempo sem qualquer perspectiva de conhecimento de uma bomba atômica, dizer: olha, vai chegar um tempo antes da vinda do Filho do Homem que os poderes dos céus serão abalados, a lua escurecerá, as estrelas não darão a sua luz, ou seja, se formará uma cortina tão grande dessa explosão, desse abalar os poderes do céu, que não verão mais a lua, nem as estrelas, nem o sol. Seria evidentemente, como que alguém poderia fazer uma afirmação assim? Ou seja, como que alguém pode conhecer 2000 anos antes? Hoje é possível isso acontecer, depois da criação da bomba atômica. É possível entender, é possível perceber, só de poderio atômico a Terra pode ser destruída 534 vezes, só com o poderio bélico que já existe hoje. Ou seja, poderia destruir a terra, destruir de novo, 534 vezes. Jesus ele está falando aos discípulos, falando sobre a sua vinda, e ele está fazendo uma consideração que está muito longe da compreensão dos discípulos. E o que me encanta nas Escrituras Sagradas é exatamente essa referência científica de uma distância do que poderia acontecer ou que poderia ser compreendido naqueles dias. Imagine você, Moisés, por exemplo, no livro de Gênesis, logo no capítulo 1, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
Imagine um triângulo. Conseguiu? Forma de um triângulo. Imagine uma elipse. Conseguiu imaginar uma elipse? Imagine um quadrado. Agora imagine uma coisa sem forma e vazia. Conseguiu? Ah, pastor, não dá, se não há forma e ainda é vazia, como é que eu vou imaginar? Moisés está descrevendo no livro de Gênesis, dizendo que a terra era sem forma e vazia, e só existe uma coisa sem forma e vazia, chamada energia. E ele, descrevendo a criação, diz: então Deus criou todas as coisas a partir de uma energia. Fazendo essa energia se movimentar na velocidade da luz ao quadrado, ela se transforma em matéria. É igual a mc2 e a teoria de Albert Einstein. Quão longe, 4.000 anos depois, vai surgir a teoria de Einstein. Eu amo ser igreja porque a Bíblia tem revelações que elas surgem dentro de um contexto onde não há possibilidade qualquer de conseguir entender o que Deus está falando. Quando Deus chamou Noé e disse a Noé: Noé, construa uma arca porque vem aí um dilúvio, eu vou inundar toda a terra. Evidentemente Noé poderia pensar: isso é impossível, vai chover e vai inundar toda a terra, eu vou fazer uma arca, não vou fazer de modo algum. As pessoas todas que estavam ao redor, pensando na sua compreensão científica, disseram: não, nós não vamos fazer, nós não cremos nisso, nós não vamos participar. Diz a Bíblia que eles estavam o tempo todo zombando de Noé, e Noé e sua família construíam a arca durante esse período, e quando terminou, Deus fechou pelo lado de fora a arca, e choveu 40 dias e 40 noites. Chove um dia aqui em Petrópolis, é uma desgraça. Você já imaginou chover torrencialmente 40 dias e 40 noites? Mas Noé acreditou. Quando Jesus ele fala que haverá um tempo em que tudo vai findar, que ele retornará, e diz o texto que nós lemos: enviará os seus anjos para recolher todo o seu povo sobre a face da terra. A gente não consegue compreender de uma extremidade da terra até a outra extremidade do céu. Não está fazendo referência de uma terra plana, evidentemente, está falando de um ponto de referência de todo o universo. Está dizendo: Jesus vem recolher os seus, ou virá com os seus. Ele está dizendo que isso vai acontecer. Vai chegar um dia em que a igreja será arrebatada, e todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus serão convocados para estarem com Ele na eternidade. Será um dia de reencontro. Você vai encontrar o pai que já foi em Cristo Jesus, vai encontrar o esposo, o filho, a esposa, a filha. Será um dia de reencontro. Jesus está dizendo: mas nesse dia os poderes dos céus serão abalados. Era impossível entender que haveria algum poder sobre a face da terra capaz de abalar toda essa estrutura do universo que nós vivemos. E existe a bomba atômica, baseada na narrativa de Moisés. Nós precisamos acreditar naquele que está acima de todos os fenômenos, naquele que é conhecedor de todas as coisas, de toda a enfermidade, de todas as potências da face da terra. Tudo está nas mãos dele. Mas o que me encanta é que lá no final da história, no Apocalipse, no final do Apocalipse, ele está sentado sobre o trono, e ele diz aqui, João escrevendo o Apocalipse 21:5, e aquele que está sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas se tornarão novas em Cristo Jesus. É preciso que nós vivamos aguardando esse dia. Ele certamente chegará. Ele está muito, mas muito
além do que nós possamos pensar. Conversávamos uma vez com o tio Dirk, irmão Dirk Van Eyck, que deu nome à embaixada da nossa igreja, e nós estávamos conversando, a conversa era sobre dados científicos, e no meio da conversa o tio Dirk parou, o homem crente, dedicado ao Senhor, tremendo cientista, com uma formação invejável. Ele parou, olhou e disse assim: quem somos nós para entender as manifestações de Deus? E aí a conversa parou ali mesmo, porque você tem que dar crédito àquele que fez todas as coisas. Jó pergunta: quem foi que fundou os mares? Quem foi que firmou a terra? Quem foi que deu ordem ao vento? Quando Jesus vem, ele para no barco diante do mar e ele diz: vento, aquieta-te. Ninguém conseguiu parar o vento até hoje, nem a Dilma, que queria engarrafar o vento, não é isso, conseguiu engarrafar, parar o vento. Temos que viver pensando que esse dia vai chegar, e quando esse dia chegar, nós estaremos prontos para vivê-lo na presença do Senhor. Amém? Tudo o que nós devemos esperar. Os apóstolos não conseguiam compreender os fenômenos que estavam acontecendo ao redor. Mas quais, pastor? Imagina você, alguém diz: jogue a rede, e o apóstolo diz: nós jogamos a rede a noite inteira, não há peixe neste lugar que nós estamos. Diga: pode jogar. E aí ele joga e a rede vem cheia, com mais de 150 peixes grandes. E eles não conseguem entender o fenômeno que está acontecendo, mas eles sabem que alguma coisa sobrenatural está acontecendo ali onde eles estão. Eles estão andando com Jesus e Jesus vai com eles e encontra um cortejo fúnebre que está caminhando, indo em direção para o cemitério. O cortejo, Jesus manda parar o cortejo, se aproxima do jovem e filho da viúva de Naim e diz a ele: jovem, eu digo, ordena você, fica de pé. E eles veem aquilo, contraria totalmente a ciência, o mundo das possibilidades ou das probabilidades que nós conhecemos. Isso chama-se manifestação de Deus, vai além da compreensão de cada um de nós. Aqueles homens estavam tão envolvidos, tão convencidos com as manifestações do Senhor Jesus, que eles não hesitaram em morrer pela causa apresentada por Jesus a cada um deles. Se nós atentarmos para o poder de Deus que está se movendo ao redor de cada um de nós, eu gosto muito de acordar cedo, aliás, eu sou sempre acordado cedo, antes do dia amanhecer, e eu acho que talvez os últimos 20 anos eu vi todos os dias amanhecerem. Coloco a cadeira, frito ovos, pego o pão, coloco lá, e eu fico esperando o dia amanhecer. Não há nada mais fantástico do que você perceber a troca da noite, da madrugada, pelo dia, pelo sol que está chegando. São milagres, são fenômenos. O seu coração bate pelo menos 74 vezes por minuto, o tempo todo. Você lembra quando foi a última vez que você carregou a bateria do seu coração? Nunca carregou, nem uma vez, mas ele funciona, mesmo quando você está dormindo. A natureza é tão fantástica, que quando os dias de outono vão se aproximando, os dias são menores, a luz do sol, o dia é menor pela posição da terra, então vai ter menos luminosidade, e as árvores percebem que está chegando esse tempo, mas as folhas precisam de fotossíntese, de luz, para que possam respirar. E aí o que acontece? As árvores fecham o pecíolo, a passagem por onde a seiva chega até a folha,
fecha, porque ela não vai conseguir oxigênio para todas elas, porque tem menos tempo de sol, tem menos dia, e ela fecha, e as folhas então caem, morrem e caem, e a árvore sobrevive. E quando passa esse período que o dia aumenta, que o sol volta, então ela faz nascer as folhas outra vez, porque ela vai ter oxigênio para todas as folhas. Isso é milagre. Todo dia Deus está fazendo um milagre ao redor de cada um de nós. Nós somos testemunhas. Se olharmos ao redor e se olharmos para dentro de nós, somos testemunhas de tantos milagres realizados por Deus.